estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro de Josué. Nessa nova oportunidade, retornamos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, conforme nosso objetivo, livro por livro, e acompanharmos o estudo até chegarmos ao último livro, o livro de Apocalipse. Atualmente estamos em Josué e vamos reiniciar o nosso estudo no capítulo 13. Mas façamos antes uma breve recordação de tudo que temos visto nesse livro de Josué. No princípio, lembremos que o Senhor recolhendo a Moisés, Josué assume então a liderança do povo e as primeiras palavras desse livro são as de Deus, incentivando a Josué na caminhada que tinha à frente, conduzindo o povo à conquista da terra de Canaã. Nós temos em destaque nisto aqui as primeiras maravilhas operadas por Deus, como a travessia do Jordão, de uma forma milagrosa, um prodígio, para que o povo entendesse a presença de Deus e tivesse também em consideração, em respeito a Moisés e entendesse a autoridade de Deus que estava sobre ele. Na sequência também temos o cessar do maná que chovia até então, e o povo de Israel, atravessando o rio Jordão, passou a alimentar-se da fartura da terra de Canaã, a terra prometida por Deus, e cessa então o maná. Na sequência, a conquista de Jericó, outra operação de milagre da parte de Deus, a estratégia toda de Deus. O importante é Deus fazer e não o homem entender às vezes como isso é feito e as suas razões. Mas a obediência naquilo que Deus determinou para o povo de rodear a cidade em dias diversos e debaixo de uma orientação, aconteceu a queda de Jericó. Mas lembremos que um homem, Acã, não se guardou daquela cidade, não poderia ser tirado nenhum despojo, e ele tomou aquilo que lhe era proibido. A cidade era amaldiçoada, e sendo amaldiçoada assim por Deus, não era para tomar despojo algum. E na sequência, um homem só que pecou, todo o povo ficou manchado, como um membro que estava enfermo, e a enfermidade, na verdade, é de todo o corpo. E assim que na próxima batalha da cidade de Ai, aconteceu de Israel fugir do exército inimigo. Mas Deus não aceita o choro dos anciãos e diz que se levantem e que retirem a transgressão, porque havia iniquidade no meio do povo, pelo que não poderiam prevalecer contra as nações. E o caso foi descoberto em Acã, e expiada a iniquidade, pronto, o povo poderia avançar e conquistar então a cidade de Ai, e na sequência outras cidades mais foram tomadas. A partir do capítulo 9, encontramos o povo de Israel, os anciãos de Israel, sendo enganados pelos Gebionitas, cananeus daquela região, fingem ser de longe e pedem condições de paz, fazem uma aliança com Israel em nome do Senhor. Mas eles são de perto, e um povo que deveria ser retirado dali, agora pela aliança que fizeram, tem que permanecer naquele local, e gibeonitas permanecem então na terra de Canaã, debaixo daquela aliança. Acontece, entretanto, que Gibeão passa a ser alvo dos inimigos, dos cananeus,
E Israel tem que avançar em defesa de Gibeão. É quando Josué vai com os exércitos e defende Gibeão. É quando o sol para, o dia se estende bastante, quase que um dia inteiro, para que Israel venha derrotar os inimigos de uma forma total. Na sequência, no capítulo que temos 10, vemos as grandes vitórias que Deus vai dando sobre as nações dos cananeus. Capítulo 11, outra relação de vitórias que Deus vai dando, conquistando várias cidades e várias regiões, e até chegou ao ponto de uma multidão enorme, como a areia da praia do mar, a citação da palavra no capítulo 11. Mas Josué, por ordem de Deus, enfrenta-os, ainda que tenham muitos carros de guerra, e a vitória é certa para o povo de Israel. Os carros de guerra são destruídos, os cavalos são jarretados, ou seja, inutilizados para o combate, para que o Israel não se apoie em força alguma da parte material, nem na multidão dos cavalos, nem nos muitos carros de guerra, porque o Senhor é quem dá a Israel a vitória, e não a sua força, e não a sua estratégia. Na continuação, nós vemos, capítulo 12, a citação das terras que foram distribuídas para as 2,5 tribos antes da travessia do Jordão, capítulo 12. E chegamos, enfim, ao capítulo 13, que é a nossa sequência. O que vamos ter daqui em frente, quase que todo o restante do livro, é a distribuição de terras. Para um estudo deste assunto, observe que parece ser um pouco complicado, difícil, citação de terras, nomes difíceis de regiões, cidades conquistadas, distribuídas pelo povo de Israel. Não é bem para um estudo assim coletivo, mas cada um individualmente pode ler de novo com um mapa. Quanto mais detalhado for este mapa, melhor, para ir comparando, observando as regiões dadas a cada uma das tribos de Israel. 2,5, repete-se a palavra dizendo, 2,5 são as tribos que já receberam herança, Gade, Rúben e metade da tribo de Manassés. Já receberam a herança, da além do Jordão. E agora da quem? Faltam 9,5 tribos para terem a sua herança. E o capítulo 13, vamos agora dar entrada, lendo o primeiro verso, com uma palavra de Deus para Josué. E a palavra é essa: era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. E o próprio Deus coloca para Josué qual é a terra que falta ser conquistada, verso 2 até o verso 6, citação das regiões de Canaã que estavam ainda para serem possuídas. No verso 7, Deus diz: reparte, pois, agora esta terra por herança as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Pronto. A ordem é de Deus. Estás velho, adiantado em dias, e muita terra ainda falta para ser possuída. 9,5 tribos não receberam a sua terra ainda. As conquistas foram muitas, mas a terra não foi repartida pelas tribos. E assim, verso 13, do capítulo também 13, leia um detalhe, que apesar das conquistas, volta e meia temos uma citação como essa.
Observem, verso 13. Porém, os filhos de Israel não expeliram os Gesureus, nem os Maacateus. Antes, Jesur e Maacate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje, referindo-se, naturalmente, ao tempo que isso estava sendo registrado, na antiguidade. Então, consideremos que já está havendo uma falha do povo de Israel. A ordem era retirar todos os povos, todas as nações de Canaã, já fizeram aliança com uma e já temos mais 2 cidades que estão permanecendo no meio do povo de Israel. Por enquanto, Deus não fala nada. Daqui a pouco, Deus vai começar a falar. O próprio Josué também vai chamar a atenção daquilo que estão deixando de fazer, que é desalojar todos os moradores de Canaã. Continuando neste assunto, e o assunto que estamos vendo é debaixo da ordem que Deus deu nos primeiros versos do capítulo 13, de repartir a terra pelas tribos. E assim, Josué passa a esta ação. Verso 15. Assim, Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben. E vem agora a citação de alguma coisa referendo à herança da tribo de Ruben. Observem a repetição. Já foi falado isso no capítulo 12. E volta a citar. Ruben já recebeu herança. Verso 24, vai falar também, os filhos de Gade receberam também a sua herança, ainda que no verso 15 e versos seguintes. E agora no verso 24 e versos seguintes, vai se acrescentar detalhes de cada região, cada cidade que é conquistada e dada às 2,5 tribos de Israel, da além do Jordão. Como no verso 29, deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, e vai trazendo toda a relação das conquistas e as cidades, e o verso termina, verso 30, por exemplo, diz que foram 60 cidades colocadas aqui numa relação. Então, muitas e muitas cidades conquistadas e dadas às 2,5 tribos. Mas observem, repetição daquilo que já foi falado antes. É fato já concluído. Entramos assim no capítulo 14. E o que vemos no capítulo 14, os primeiros versos, ainda que praticamente todo o capítulo 14, é Calebe chegando diante de Josué, lembrando nós que Calebe é da tribo de Judá, é aquele único homem junto com Josué, que tendo idade de varões de guerra, saíram do Egito, atravessaram o deserto e entraram em Canaã. Os demais guerreiros tombaram todos no deserto, naqueles 40 anos. E Calebe agora com a sua tribo, Judá, chega diante de Josué e diz, dê-me uma herança. Porque Deus falou para nós, para mim, Calebe dizendo, e para ele mesmo Josué, que nós teríamos um quinhão de terra na terra prometida. E então Josué estabelece para Calebe um homem só, um quinhão de terra dentro da terra prometida de Canaã. E assim é citado a palavra de uma forma bonita, quando este homem Calebe vai dizer assim, por exemplo, no verso 7, da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Verso 10, agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era?
Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Olha que bonito. No sentido físico, é uma vantagenzinha para Caleb. Mas vamos colocar isso aqui no sentido espiritual. E nós devemos ser assim, com o mesmo ânimo, a mesma força de novos convertidos, de recém-chegados à fé, deve ser a nossa carreira até chegarmos à idade avançada. A mesma força. É aquilo que em Apocalipse diz, as mesmas obras, o mesmo amor, o mesmo cuidado nas coisas de Deus, o mesmo vigor, a mesma disposição, a mesma fé, a mesma confiança em Deus. É isso que deve haver em nós. Então, tomemos essa palavra de Caleb como algo de modelo para cada um de nós na carreira dessa nossa vida. Não sejamos como aqueles crentes que, chegando no avançar do tempo, em vez de contar a vitória, as bênçãos e a disposição de logo ir para o céu, fica ainda reclamando, dizendo, trazendo mágoas do passado, consequência das guerras, da travessia do deserto. Não, deixa isso para lá. Conta as vitórias e tenha como certo a entrada nos lugares celestiais. Assim, a palavra continua ainda a trazer para nós, o verso 12, Josué sendo aquele que ouvia a palavra de Caleb, e Caleb diz, agora pois dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali, porventura o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. Aí está confiante. São cidades fortes, cidades de gigantes, mas o Senhor vai ser com ele. Ele não olhou para os seus 85 anos, ele olhou para o Senhor, que prometeu e seria com ele. E naturalmente, verso 13 diz, Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Hebrom, cidade e região que foi depois herança da tribo de Judá. E aí segue as palavras no capítulo 14, desta conquista, desta herança que um homem recebeu por ter perseverado em servir e confiar no Senhor. Indo ao capítulo 15, verso 1, a palavra vai dizer que começa a distribuição de terra. Observem como isso vai bem devagar. A palavra diz assim no primeiro verso, e a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o termo de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade da banda do sul. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do mar salgado, desde a baía que olha para o sul, e vai continuar os versos dizendo que avança também, atingindo o grande mar e também alcançando o mar salgado. Para quem olha no mapa, a tribo de Judá está tendo como herança o sul da terra de Canaã. Lembrando que essa terra está limitada pelo rio Jordão, que corre no olhar do mapa à direita, ao oriente, e ao ocidente o mar Mediterrâneo. E a terra de Canaã é como que uma faixa quase que retangular que avança ao norte. E a tribo de Judá ficou justamente ao sul, desde o limite da terra de Edom, que não era deles, era dos irmãos de Jacó, Edom, que Deus falou que seria deles, não tomaria Israel aquela terra, e avançaria e chegaria até, naturalmente, Jerusalém como limite ao norte. Esta é a herança de Judá. E observando o capítulo 15, necessita ser avaliado com mais cuidado esse capítulo 15, para quem quer entender todas as palavras aqui, mas é distribuição de terra. E todo esse capítulo 15 vai falando longamente quais são as cidades, quais são as regiões, qual o número de cidades que Judá está ganhando como sendo a sua herança. E assim vem, por exemplo, no verso 20,
dizendo a palavra que esta é a herança dos filhos de Judá, em palavras repetidas, mas com mais detalhes. Verso 21 vai dizer, no seu final, que foram 29 cidades ao todo, numa região perto de Edom. No verso 33, vai dizer que Judá, nas planícies, teve como herança 14 cidades e as suas aldeias. No verso 37, citando outras regiões, vai dizer que foram 16 cidades a mais. No verso 42, 9 cidades a mais. E vai continuando a palavra, chegando ao verso 52, dizendo que são 9 cidades. Verso 55, mais 10 cidades. No verso 60, mais 2 cidades. No deserto, mais 6 cidades. Somando tudo isso, dão centenas, ou mais de 100, melhor dizendo, mais de 100 cidades, que são todas elas para a tribo de Judá em toda a região sul. Guardem isso que é importante. De muitos detalhes, guardem isso. Ao sul da terra de Canaã ficou Judá, ao oriente, ao ocidente, tendo como fronteira o Jordão e o grande mar Mediterrâneo, ao sul a terra que era de Edom e vai até Jerusalém. É importante isso que depois na história de Israel vamos ter sempre ao sul, porque haverá um outro grupo ao norte, e devemos estar entendendo esses particulares. Mas, infelizmente, temos um verso aqui, 63, em que se lê assim: não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Não entendo hoje, a data presente, mas ao tempo que isso foi escrito. Vamos entenderem, Jerusalém ficou por séculos praticamente nas mãos dos cananeus. Somente mais tarde, no tempo de Davi, é que esta cidade vai ser tomada definitivamente para ser a capital da tribo de Judá. Mas observe, os gibeonitas, cananeus, vivendo no meio da tribo de Judá. E por que causa? Aquela aliança que foi feita sem antes consultarem a Deus a esse respeito. Continuando à frente, capítulo 16, observe que Judá recebeu toda esta herança. Indo ao capítulo 16, vai ser a vez de termos a região, os territórios que são para a tribo de José. Mas lembrem-se que a tribo José estava sendo representada como líder Efraim. E a outra tribo, sendo da família de José, era Manassés. Metade de Manassés já recebeu herança. E agora vai receber herança José, ou seja, a tribo de Efraim e a outra metade da tribo de Manassés. Agora vão receber a herança. Mas cita inicialmente como sendo para José. E assim, verso 1 diz: saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó, para o oriente, indo também encontro a região costeira, junto a Gaza, avançando junto ao mar Mediterrâneo. Ali tem a região de Efraim e Manassés. Assim a palavra vai descrever no capítulo 16, do verso 1 até o final do capítulo 16, longamente as regiões, as cidades que são herança de Efraim. Observe esses detalhes. Todo o capítulo só para descrever a herança, como foi o capítulo 15, para descrever a herança de Judá. Indo depois ao capítulo 17, já teremos a herança da meia tribo de Manassés, a segunda metade. Uma já ficou da além do Jordão. E diz o verso
2. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, e vai descrever agora a parte da meia tribo de Manassés. Quem tem um mapa ao lado pode observar que ao sul ficou Judá, e um pouquinho seguindo a este sul, indo para o norte, se estende o território de Efraim e de Manassés. E observem no mapa, considere isso, que a região que avança de Manassés é um território grande que está conquistando. Bom, continuemos. Infelizmente, o verso 13 do capítulo 17 vai dizer: sucedeu que, engrossando as forças dos filhos de Israel, fizeram tributário aos cananeus. Porém, não os expeliram de todo. Efraim, e agora Manassés, capítulo 17, estão deixando cananeus ficarem no meio. Sujeita, domina, coloca como tributários, pagam tributos cananeus para Israel, mas não são desalojados. A ordem de Deus é clara, é para mandar embora, não é para fazer acordo nenhum. E eles estão fazendo acordo, no sentido de que estão colocando os cananeus como tributários e não desalojando da terra prometida. Tudo isso, por enquanto, só está sendo citado. Isso falamos no capítulo 17, no final do verso 13, ou no verso 13 mesmo. Dando sequência, verso 14. Uma das maiores tribos de Israel é Efraim. Conforme a palavra profética de Jacó, ainda no Egito, Jacó disse para José, seu filho: Efraim e Manassés, seus filhos são como meus filhos, serão tribos em Israel. E Efraim será numeroso, porque Jacó seria uma tribo frutífera, coisas que Deus já estava anunciando, e a palavra de Deus se cumpre. Tanto assim que quando a tribo de Efraim viu qual é a sua herança, foi para Josué e pediu mais terra. Verso 14. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Pediu-lhe mais terra. E Josué concorda, dizendo no verso 15: e disse-lhe Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. E Josué concorda e dá mais. Então tem esse território, avança e toma esse território, como disse aqui, dos ferezeus e dos refaíns. Verso 16. Então disseram os filhos de José: as montanhas nos não bastariam, também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Sean e os lugares de sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. O que a tribo de Efraim está falando para Josué, dizendo: as montanhas é pouco para nós, tem as planícies, tem mais Jezreel, só que lá são guerreiros, exércitos com carros. E eles deram a característica aqui, numa situação de carros ferrados, ou seja, algum artifício de guerra mais avançado do que então. E Josué responde para ele no verso 17. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és, e grande força tens, uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Então, vão e conquistem. Não olha para carros ferrados, avancem,
vocês têm direito a mais terra, mas avancem. E assim, Josué acrescenta para essas tribos, que na verdade é a tribo de José, Efraim e meio Manassés, mais terra, pode avançar. E conquistem estas terras aqui citadas. Capítulo 18. O interessante para nós analisarmos aqui, no capítulo 18, é quando surge a escolha de uma cidade para ser provisoriamente a cidade onde estaria sendo levantada a morada de Deus, montado o tabernáculo do testemunho. E o verso 1 diz, no capítulo 18, e toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. Não se cita até então que o povo de Israel levantou o tabernáculo para dar continuidade ao serviço na casa de Deus. Só faz menção agora, depois de muitas batalhas, muitas conquistas, é que chegam a Siló, terra de Efraim, guardem isso também que tem implicações, terra de Efraim, a cidade de Siló é escolhida para ser como que uma sede de todo o povo de Israel, depois da escolha que foi primeira da cidade de Gigal. Observe que no princípio Gigal era como que a sede, saiu para a batalha, voltava para Gigal. E agora já estão entrando mais à frente e o lugar de reunião, de sede, centro de todo Israel, administrativamente falando, fica sendo Siló, Siló, terra de Efraim. Até então, como disse antes, Jerusalém não era cidade de israelita, nem era capital. Agora, a sede está sendo a cidade de Siló, onde o tabernáculo foi levantado. O verso 2 do capítulo 18 vai dizer para nós, e dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel, até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Observe, como disse antes, estão sendo vagarosos. Deus já está apressando Josué. Josué passa para as tribos a necessidade de saírem e conquistarem a terra e tomarem posse, e o povo está parado. 2,5 tribos já receberam da além do Jordão. Agora, depois de todos esses assuntos que nós temos tratado, distribuída foi a terra para 2,5 tribos, Judá, Efraim e metade outra de Manassés. 7 tribos estão como que paradas, não avançam, quietos no lugar. E Josué aperta, dizendo, até quando vão ser negligentes e não vão avançar para possuir a herança? No verso 40, ou melhor dizendo, capítulo 18, verso 4. Josué estabelece um critério e determina, de cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e se levantem e corram a terra, e a descrevam segundo as suas heranças, e tornem a mim. Verso 5, e a repartirão em 7 partes. Paremos. Josué dá esta ordem, 7 tribos, de cada tribo 3 homens, saiam, avancem, e vão como espias, olhando a terra, medindo, distribuindo, anotando e dividindo toda a terra em 7 partes. Faltam 7 tribos para conquistar a terra. Então saiam, façam as demarcações, os registros das regiões e tragam para mim 7 regiões, 7 extensões de terra que eu vou sortear esta terra pelas 7 tribos que ainda faltam. E Josué deu ordem que trouxesse depois
esses registros a Siló e ali estaria distribuindo. No verso 10 do capítulo 18, lemos: Então Josué lhes lançou sorte, ou as sortes, em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra dos filhos de Israel, conforme as suas divisões. Agora sim, a partir do capítulo 18, verso 11, mais distribuição da herança. E agora, começando o verso 11, citando: Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. Paremos. Primeira tribo das 7 que recebe agora, por sorte, a terra que lhe vai caber é Benjamim. Se vimos que Judá ficou ao sul e José mais ou menos dali, depois de Judá, ao norte, entre as duas tribos, Judá embaixo e José acima, ficou espremido Benjamim. Justamente como que depois de Jerusalém, numa região que se segue, encostando-se na herança da tribo de José, temos a tribo de Benjamim. É uma tribo pequena, de pouca gente, e pegou um território que também, olhando em relação aos outros, é um território pequeno. Mas é importante guardar que Judá ficou juntinho de Benjamim. Observe isso. E depois vem Efraim. Mas há pouco à frente, na história de Israel, vamos ter compreensão melhor da distribuição dos fatos e da situação política do povo de Deus, conhecendo esses detalhes primeiros e mais importantes. Judá ao sul, depois subindo, Benjamim, depois Efraim, Manassés, e lembrando que Efraim e Manassés são a tribo de Judá, ou uma e meia tribo. Judá não, corrijo, José, da tribo de José. Uma e meia tribo, Efraim e meio Manassés, são em sequência subindo ao norte. O que se segue nesse capítulo 18, depois do verso 11, é toda a distribuição da terra, a citação das cidades que são conquistadas e dadas à tribo de Benjamim, e aí vai se seguindo o assunto até o final do capítulo 18. Capítulo 19, cita-se agora a herança de Simeão. E diz o verso 1 assim: E saiu a segunda sorte a Simeão, a segunda sorte das 7 últimas tribos. Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. Observem isso. No mapa, se pudéssemos estar vendo e considerando um mapa, vamos ver que a tribo de Simeão ficou dentro do território de Judá, ou seja, cercada em volta todo o território de Simeão pelo território de Judá. Pelo que nós não vemos depois, de uma forma notória, que Simeão teve um território bem definido, que na verdade ele se misturou e se distribuiu com as demais tribos, em particular a tribo de Judá, porque as suas cidades, o seu território, a sua herança era no meio da herança de Judá. Guarda, isso também são detalhes que poderia ser considerado para enriquecimento do conhecimento de tudo que envolve o povo de Deus. Capítulo 19, a partir do verso 10. Vai citar, verso 10, a sorte dos filhos de Zebulon, terceira sorte das 7 últimas tribos que não tinham ganho a herança. E vai citar também o território e as cidades, e isso até o verso 16. Verso 17. Fala da quarta sorte, que saiu a Issacar, e vai se descrever no verso 17 até o verso 23, toda a região, todas as cidades, o número das cidades da tribo de
Issacar, a quarta. Verso 24, já vai falar da quinta sorte, que caiu ou foi atribuída aos filhos de Aser. E segue-se também a descrição de toda a herança de Aser, esta tribo, até o verso 31. Observem, só descrição de regiões, de terras, cidades, quantidade de cidades, localização, limites, coisa difícil de se guardar. Mas lendo de novo, observando o mapa, vai trazendo, vamos dizer assim, uma memorização mais facilitada de tudo aquilo que estava sendo distribuído. Avançando no capítulo 19, verso 32, a sexta sorte saiu aos filhos de Naftali. E também, até o verso 39, temos a descrição do território, das cidades, etc. Tudo que refere-se à herança da tribo de Naftali. Faltou uma tribo, né? E vem então no verso 40. A última tribo, para quem coube a última sorte de herança na distribuição, é Dan. E diz a palavra: a sétima sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e vai agora trazer para nós a descrição dos limites também de tudo isso. E conclui a repartição de toda a Canaã pelos filhos de Israel. No final do verso 51, ao final do capítulo 19, temos a expressão que diz: assim acabaram de repartir a terra. Chama a atenção para um detalhe: não estão saindo em conquista. Não e não. Eles estão repartindo a terra, que vai caber a cada um, mas estão parados no mesmo lugar. Daqui a pouco vamos ver a ordem. Se tem a terra já definida, o que estão esperando? Antes não tinha uma definição de terra, agora já tem a terra que é para cada um. Cada tribo tem que sair e tomar posse da sua terra. E não estão fazendo isso. Por enquanto, vemos que estão sendo repartidas as heranças. As regiões são repartidas, mas o povo está quieto, acomodado. Assim pode acontecer conosco, irmãos. Deus tem promessas para nós, bênçãos determinadas, definidas, expressas, e nós ficamos parados. É a palavra que Paulo falou a Timóteo, tomando no exemplo de um homem, em Timóteo, quando Paulo disse a Timóteo, para despertar o dom que havia nele, o qual foi dado por imposição de mãos. Então Timóteo, ainda que era fiel, Timóteo que era companheiro, Timóteo que era trabalhador, Paulo deu um apertozinho, dizendo: desperta o dom que há em ti. Se estava bem, poderia avançar mais, melhorar mais, porque a promessa de Deus tem uma amplitude um pouco mais extensa. Isso não acontece em nossa vida particular? Cada um pergunte para si mesmo. Se não falta levantar e ir à frente naquilo que Deus já determinou, que é o seu direito, a sua herança, a sua bênção, que Deus tem já determinado. Falta cada um de nós, de fato, tomar posse disso. É um mal que existe em nós, irmãos, nos acomodarmos. Mas às vezes Deus quer que nós avancemos. A promessa, as bênçãos são numa amplitude maior do que aquela com as quais nós temos já, vamos dizer assim, nos deliciado, beneficiado e nos acomodado. Deus quer que avance. Nisso há implicações também, segundo o objetivo de Deus no seu reino. Entramos assim no capítulo 20. Não queremos ser enfadonhos, mas só fazer menção. Todo o capítulo 20 vai falar das cidades que Deus tinha determinado que os filhos de Israel estabelecessem como sendo cidades de refúgio. Conforme estudamos antes, cidades para as quais poderia o homicida fugir
e ali ter um julgamento imparcial. Se por um acaso alguém feriu o seu companheiro e veio esse companheiro a morrer, ele fugia para uma dessas cidades e ali seria guardado, protegido, até que houvesse um julgamento imparcial, não no calor do momento, para se analisar se a morte foi acidental ou se houve, de fato, maldade, transgressão, pelo que, conforme a decisão em juízo, seria cobrada a culpa se houvesse culpa, ou então, se houvesse inocência, a pessoa seria ainda guardada naquela cidade, porque seria dever dos levitas guardarem aquele homem que foi homicida inocentemente. E assim, temos a expressão de que, conforme Deus pediu, 6 cidades, 3 da além do Jordão e 3 daquém. E as cidades são citadas no verso 7, Quedes, na Galiléia, na montanha de Naftali, Siquém, na montanha de Efraim, e Kiriate Arba, que é Hebron, na montanha de Judá. Aqui na terra de Canaã, essas 3 cidades de refúgio. Repito, verso 7, Quedes, Siquém, Kiriate Arba, que é Hebron. Do outro lado do Jordão, ao oriente, as cidades foram Bezer, no deserto, Ramote, em Gileade, e Golã, bem ao norte, na tribo de Manassés. Pronto, 6 cidades, cidades de refúgio e outras palavras mais em acréscimo, concluindo esse capítulo 20. O importante dessas citações é que tudo aquilo que foi ordenado a Moisés para que se fizesse ao chegar à terra prometida, devagarzinho está sendo cumprido, ponto por ponto. Lembremos desde o princípio do livro de Josué que as coisas vão sendo cumpridas, como as bênçãos e as maldições no monte Ebal e no monte Gerezim. Continua depois as outras coisas que são determinadas. O que mais que tem que ser feito? Falta coisa para ser feito? Sim, capítulo 21 vai falar. As cidades da tribo de Levi. Tribo de Levi não teria herança, terras para si, porque seria uma tribo, vamos dizer, aos cuidados de Deus, ao serviço de Deus somente. Então, deveria Levi receber de todas as 12 tribos cidades para morar. Cada tribo deveria designar cidades que seriam dadas aos levitas para morada, e as regiões ao redor, arrebaldes, para que eles pudessem ter para o seu gado. E assim vamos ter o capítulo 21 descrevendo passo a passo todas as cidades que são dadas aos levitas. Só como citação para observar a ordem, a disciplina, a organização dessa distribuição que temos. No verso 4, se diz: e saiu a sorte pelas famílias dos coatitas. Leio ainda o verso. E aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E vai citando mais coisas na distribuição de cidades. 3 tribos mais perto, ao sul, vão estar dando cidades para os levitas. No verso 6 do capítulo 21, se fala, e aos filhos de Gerson, é distribuído novas cidades. No verso 7, e aos filhos de Merari, e cita-se as cidades distribuídas. No verso 10, depois se fala também dos filhos de Arão, os sacerdotes teriam também cidades. Paremos um pouco para entendermos um ponto. A tribo de Levi tinha como formação 3 famílias. Quais são as famílias?
os coatitas, os meraritas e os gersonitas. Cada um deles, cada uma dessas famílias, receberam várias cidades. E isso distribuindo aquém do Jordão e da além do Jordão, para que a tribo de Levi estivesse toda espalhada no meio do povo de Israel, porque seriam como que mensageiros da parte de Deus, ensinadores do povo nas coisas de Deus. Teria que estar envolvida, distribuída no meio do povo. Não estariam separados num lugar, não, distribuídos mesmo, espalhados. Mas dos coatitas, família dos coatitas, tinha uma família especial, família de Arão. Em toda a família de Arão, os homens eram chamados ao sacerdócio. Também tiveram cidade separada para terem a sua morada, sendo que eles serviam ao Senhor diretamente no santuário, nas cerimônias, na ministração das coisas de Deus, naquilo que era das ofertas que Israel trazia a Deus. E cita-se então no capítulo 21 todas as cidades. Se alguém ler esse capítulo que temos 21, deve estar atento para o fato de que no verso 20, mais cidades são acrescentadas aos coatitas. Leia só o início do verso. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram, aí outras cidades são dadas a ele, a esta família dos coatitas. No verso 27, para quem estuda deve estar atento, que repete outra vez, mais cidades dadas aos levitas da família dos gersonitas. E depois, no verso 34, repete-se em acréscimo que mais cidades são dadas aos outros filhos de Merari, aos meraritas. Então, observa, no estudo da palavra de Deus, temos que ter cuidado, que às vezes algumas repetições são acréscimos, ainda que algumas repetições são trazendo detalhes a mais. Então, devemos diferenciar. E, ao final, conclui-se esse capítulo 21, dizendo que tudo que Deus tinha dito para ser feito na distribuição da terra, isso se cumpriu. Verso 45, terminando o capítulo 21, lemos: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Que diferença! Precisamos estar atentos para fazer comparações. Observe Israel no passado, no deserto, em especial em Cades Barneia, temeroso de avançar. Canaã é habitada por homens gigantes, fortalezas, somos como gafanhotos perto deles. E agora estão aqui repartindo as cidades dos gigantes. Irmãos, se nós ficarmos do outro lado com medo, vamos tombar no deserto. Mas se avançarmos, perseverarmos em confiar no Senhor, ainda que os gigantes estejam na frente, mas confia no Senhor. Vai chegar o tempo que a história muda. Estaremos em Canaã, tomando posse de cidades. Entramos agora no capítulo 22. Tudo está quieto. Não tudo conquistado. Porque os grandes inimigos já foram vencidos. Os reis que se ajuntaram em grande número para combater Josué foram derrotados. A terra está quieta, sem força. E Israel, que podia avançar com a quietude da terra, está Israel acomodado, negligente em conquistar a terra. Mas Josué dá providência. E vamos ver no capítulo 22, conforme Moisés tinha estabelecido, as 2,5 tribos, Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, que tiveram o território no oriente do Jordão, deveriam acompanhar os homens de guerra toda a conquista.
Isso já foi feito. Agora Josué abençoa os exércitos das 12,5 tribos e manda que eles voltem. E agora vão para suas casas, para suas cidades, para suas terras e vivam servindo a Deus. Despedindo-os, melhor dizendo, Josué, tal como Moisés, de dar alguma exortação. Verso 5, temos o exemplo disso. Josué diz para eles: tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis o Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. E assim, verso 6 diz, Josué os abençoou e despediu-os, e foram para as suas tendas. Imagine então os exércitos se reunindo, exército de Rúben, Gade, meia tribo de Manassés, reunindo e saindo, deslocando-se para voltar todo o território que avançaram, atravessar o Jordão e irem para as suas terras. Estão fazendo isso. Só que antes de irem direto para as suas casas, acontece algo. Verso 10. Vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Rúben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. Paremos. Retornando, edificam um altar junto ao Jordão. Um grande altar, um altar de aparência, ou seja, chamar atenção. A ordem de Deus era que o povo de Israel deveria ser um, a cidade escolhida para Deus, onde o povo deveria se reunir para cultuar a Deus, era uma, o templo era um e único templo, e o altar em que se adoraria e se apresentaria a oferta ao Senhor seria um único altar. E agora as 12,5 tribos, os exércitos, voltando para casa, constroem um grande altar. Imediatamente, as outras tribos, 9,5 tribos, são alertadas. As tribos de Gade, Rúben e Manassés estão se separando de nós, estão construindo um outro altar. Será que estão escolhendo um outro Deus também? Veio a preocupação das tribos. E observem, 9,5 tribos, ajuntam os exércitos e vão agora ao encalço das 12,5 tribos. Um desastre pode acontecer. E vão dizer aquelas 12,5 tribos, o que vocês estão fazendo? E vão questionar sobre isso. Lemos isto no verso 16 do capítulo que estamos vendo, capítulo 22. A palavra é essa. Assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é esta, com que transgrediste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, a Jeová, e edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Verso 17. Dizem eles para as 12,5 tribos: foi-nos pouco a iniquidade de Peor? Lembre-se de Baal Peor, aquela transgressão terrível, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor? Então estão ainda lembrando, quando houve desobediência a Deus no deserto, foi um desastre para todas as tribos, não foi só para quem fez o erro, foram para todos. E se lembrar também de Acã, o desastre foi para todas as tribos. Continuam eles dizendo, verso 18, para que hoje abandonais o Senhor? É uma pergunta. Será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel? Então as 9,5 tribos estavam preocupadas. 12,5 tribos se rebelando, fazendo um altar, fora do altar que existia em Siló. Pronto. Israel estava contaminado.
e logo viria o castigo de Deus. Mas, continuam falando, verso 19: se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, afora o altar do Senhor, nosso Deus. Então, a preocupação é correta. As 9,5 tribos estavam preocupados do desvio de 12,5 tribos e da consequência sobre eles mesmos. E disseram essa palavra, vamos entender. Se vocês acham que o lado daí não está bom, que não é terra pura, então venham para nós aqui. Atravessa o Jordão e vamos repartir de novo a terra para vocês. O sentido é esse. Então observe que eles não estão tendo o egoísmo de cobrar alguma coisa só cobrando. Estão apresentando uma solução. Mas felizmente, irmão, o que estava acontecendo é um mal entendido. As 12,5 tribos tiveram uma intenção ao fazer aquele altar. Não era uma rebelião. É quando, então, as 12,5 tribos vão se explicar para as demais, dizendo, verso 22, o Deus dos deuses, observe esse particular, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou em transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Aí vai explicar nos versos seguintes, dizendo, o que foi que estamos fazendo, o que foi que fizemos foi isso, um grande altar, que não é para culto, não é para sacrifício, não é para oferta, é só para memória, lembrar e ficar como marco, que nós, 12,5 tribos, ou melhor dizendo, da além do Jordão, porque é o Oriente, somos de Deus, como vocês também, para que não aconteça que nos anos seguintes, nas gerações seguintes, alguém venha dizer, o Jordão nos separou de vocês, vocês não são povo de Deus, nós é que somos povo de Deus, porque estamos na terra de Canaã, e vocês estão do outro lado. A palavra é dita no verso 28, pelo que dissemos, quando for que amanhã, assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos, vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunha entre nós e vós. 29. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Aí se explicaram. Não, é só monumento. Só para ficar marcado que nós somos de Israel. E os seus filhos não venham depois dizer que nós não pertencemos a Israel, por estarmos separados pelo rio Jordão. Interessante que eles tiveram cuidado bom mesmo. Foi só um mal entendido. Nos versos seguintes vai mostrar que Finéias, aquele homem valoroso, fiel a Deus, entendeu, reconheceu a intenção como justa, correta e louvou a Deus por não ser uma transgressão, não ser uma rebelião, e partiram as 9,5 tribos com seus exércitos, cada um de volta para sua casa, sem problema nenhum, entendendo, o altar é para testemunho, é para a memória, então deixa no lugar. E aquele altar, junto ao rio Jordão, ficou sendo chamado de testemunho, altar do testemunho. Em algumas versões, nós teremos no verso 34, dizendo que o nome do altar é Ed, 3 letras, E-D-E, mas o sentido é testemunho, altar do testemunho. As 2,5 tribos da além do Jordão são também de Israel. A separação é só territorial, mas são
de Israel. Voltando um pouquinho nesta palavra do capítulo 22, o verso também 22, para quem estuda com mais detalhes, aqui temos a expressão primeira do verso 22 ao dizer, capítulo 22, verso 22, o Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, Ele o sabe. É uma expressão que em hebraico, irmãos, é bonita ao se analisar com mais detalhes, porque aqui as 2,5 tribos de Israel, na língua hebraica, estão apelando ao Deus Jeová, ao Deus Adonai, dizendo, o Deus que é Senhor, o Deus que é aquele que diz, eu sou, Ele conhece a nossa intenção. Então mostra que eles estão apelando para tudo aquilo que representa o Deus verdadeiro, que Deus verdadeiro sabe, que é para testemunho tudo aquilo. É quando, irmãos, se estuda o hebraico e o grego, mais precisamente o hebraico, no estudo do Antigo Testamento, se descobre a riqueza da linguagem hebraica, porque as palavras têm significados maravilhosos, que hoje as nossas palavras no português mesmo são tão vazias de sentido, mas no passado a palavra original tinha força, porque tinha significado em tudo que expressava. Vamos em frente, capítulo 23, nos colocando no ponto que chegamos, entendendo o que está havendo, o que Josué tinha que fazer, da parte dele já fez. Conduziu o povo para a terra prometida, já venceu os inimigos, já repartiu a herança para cada tribo, lembrando, só no papel, porque as tribos ainda não saíram para buscar o seu território. Já tem o direito, já está com a escritura na mão, vamos dizer assim, mas não saíram para tomar posse da terra. E Josué, avançado em idade. E o que acontece no capítulo 23, outra vez tal qual Moisés, idoso, sabendo que já estava chegando o tempo de ser recolhido, aí sim, ele ajunta todos os anciãos de Israel, ajunta também todos os juízes, todos os chefes das tribos, ou seja, a liderança, né? E vai conversar com eles em particular. E a palavra é como aquela de Moisés, exortando, chamando atenção para isso, para aquilo, advertindo, incentivando, tudo como um pai preocupado com os filhos, dando as últimas orientações, porque seria recolhido. E assim, nós vemos, por exemplo, no capítulo 23, a expressão do verso 6, esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazer de tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes dos seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os servais, nem a ele vos inclineis. Ainda, verso 11, portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor, vosso Deus. Verso 12, porque se de alguma maneira vos apartardes, aí, aquela mesma forma de tratar o povo que Moisés falou, avisando da forma da bênção, guardando os mandamentos, andando na palavra do Senhor, não se associando às nações que ainda estão ali, mas lembrando que se falharem, com certeza serão castigados. Deus não tem o culpado por inocente. E no verso 14, ele diz, Josué diz, eis aqui eu vou, hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem
uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Até aqui. Mais uma vez, Josué lembra ao povo, no caso não é ao povo em geral, aos líderes, tudo o que Deus fez. No capítulo 23, no princípio, uma recordação, os incentivos, as exortações, os alertas, para que os líderes tenham cuidado especial. Observem a expressão que Josué usa para ter cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Ele não fala para ter cuidado, ele diz muito cuidado. 2 vezes ele usou essa expressão ao alertar a liderança. Entrando ao capítulo 24, para compreendermos o que está acontecendo, é que Josué agora, no capítulo 24, não reúne só os líderes, ele ajunta todas as tribos, convoca todo o povo de Israel para vir a ele. Ele vai falar a todo o povo de Israel. Não entendemos como isso poderia ser feito naquele tempo, sem muita comunicação. Se todos foram ou se foi só a representação de todas as tribos. Não sabemos, mas a palavra diz assim, verso 1 no capítulo 24. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, e vai agora outra vez, tal qual no capítulo 23, fazer lembrança de toda a história de Israel, considerando até antes mesmo, no tempo da Caldeia, porque o verso 2, Josué faz menção num passado mais anterior, ao dizer, então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão, pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei-lhe Isaque, e continua a história. De Isaque veio Jacó, de Jacó vieram as 12 tribos, e segue a descrição de toda a palavra de Deus, a história, passando pelo Egito, o cativeiro, a libertação, travessia do Mar Vermelho, o deserto. Balaão, profeta do Deus Altíssimo, veio para amaldiçoar, Deus não deixou, Deus trocou as palavras, Deus fez que Balaão, ainda que não quisesse, abençoasse o povo. E a história, Josué faz toda ela para eles entenderem. E no verso 13 diz, eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas, e dos olivais que não plantaste. Ou seja, Deus cumpriu tudo. O povo que está reunido é testemunha. Estão morando em casa que não edificaram. Estão colhendo frutos de lavouras que não plantaram. A bênção que Deus prometeu em todos os detalhes se cumpria diante dos olhos deles. Eles estavam vivendo esta realidade agora. Que diferença? Um Abraão no meio de um povo além do rio. Que rio? Eufrates, Caldeia, na idolatria. Aí é quando aparece esse detalhe. Abraão, ainda que seja da semente de Sem, mas o povo, semente de Sem, já estava desviado. A semente de Sem já tinha outros ídolos mais. E Deus tirou do meio dos ídolos e levou. Parece até que é o nosso caso, né? Nós estávamos numa tradição, na religião tida como aceita no meio da nação, e Deus nos tira de lá para servirmos a Ele. A história se repete, irmãos. O que era para o povo todo, o que era para Abraão, é para nós também. Deus nos tirou do meio da nossa parentela, tirou daquele lugar em que outros deuses eram servidos
e nos colocou diante dele, separado, para servirmos e adorarmos somente a ele, Deus verdadeiro. Assim sendo, agora Josué propõe, vamos fazer uma aliança com Deus. De aliança em aliança. E no verso 14 até o verso 25, são as palavras de uma aliança. Eu vou ler o verso 14 e também até o verso 15, para vocês verem as palavras de Josué, porque até então, verso 13, foram as palavras de Deus, como que repetidas por Josué ao povo. Agora o 14, Josué diz, agora pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Paremos um pouco ainda. Misericórdia. Tinha idolatria já de novo no meio do povo? A idolatria velha da Caldeia, ou idolatria do Egito, estava ainda enrustida no meio do povo, para Josué falar, tira esses deuses, tira esses ídolos. Será que existiam ídolos ainda, depois de tudo que Deus fez? Olha, irmãos, é ter a Deus como Deus, mas ter algum deusinho secundário. Não pode, não. A ordem é tira tudo. Esse negócio de mediador não pode. A palavra é uma só. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Então, outros mais que o meio que vivemos adota, não está certo. Vamos continuar. Verso 15. Josué diz ao povo, a todo o povo reunido, porém se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, ou seja, a Jeová, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra de Josué é muito conhecida, muito repetida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cada um tem o direito de decidir. Seria algo assim? Mas nós já temos decidido pelo Senhor. O que temos no verso 16 é o povo, como que num clamor, como que numa unanimidade de decisão, diz, não, nós serviremos somente ao Senhor. Ou seja, a palavra Senhor é Jeová, o Deus que é. Nós serviremos a Ele, somente a Ele. Isso está escrito no verso 16, 17 e 18. E eles dizem, serviremos ao Senhor, que fez todos esses prodígios diante de nós e que nos fez possuir a terra dos cananeus. Verso 19, Josué replica ao povo. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Paremos. Mas é para servir a Deus ou não é? E Josué, que incentivou, agora está dizendo que o povo não vai guardar? Lembremos de Moisés também. Moisés diz a mesma palavra, eu sei que depois de mim vocês vão se desviar. Porque com eu no meio, o Moisés mesmo no meio do povo, o povo já estava em rebelião, em transgressão. Imagina então quando Moisés faltasse, o quanto não desviariam. Josué usa algo assim, vocês não vão servir ao Senhor, porque Deus é Deus santo e vocês, que massa que é essa? Certamente vocês não vão servir ao Senhor, ainda que estivessem fazendo um juramento. Isso é alerta para nós, irmãos. Se nós não vigiarmos, deixarmos no natural, se nós não tivermos esforço para servir ao Senhor, a tendência nossa é desviar. Por isso que a exortação é no sentido. Atenção, vigilância, cuidado. Porque se deixar correr normal, o desvio é certo. É assim que Josué disse. E continua
aquele como que diálogo, Josué e o povo. O povo diz que vai servir a Deus, Josué diz, vocês não vão servir ao Senhor. Verso 19 que lemos. No verso 20, nós temos, melhor dizendo, no verso 21, o povo diz a Josué, replicando também. Então disse o povo a Josué, verso 21, não, antes ao Senhor serviremos. Verso 22, e Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, o povo diz, somos testemunhas. Verso 23, aí Josué diz, outra vez, agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Havia, sim, idolatria no meio do povo. O povo fazendo juramento, insistindo em jurar, insistindo que vai servir o Senhor, mas na bagagem, tal qual Raquel no passado, lá está a idolatria. Precisamos ter esse cuidado, irmãos. Quantas vezes no culto fazemos aliança com Deus, vimos aqui à frente, num propósito especial com Deus, voltamos para casa, a história continua. Falta esse ponto aqui. Faz aliança com Deus, faz um acordo com Deus, muito bem. Mas tem que cavar algum lugarzinho lá para ver se não tem alguma coisa guardada no fundo do coração ou no fundo da gaveta. E o povo insiste com Josué no verso 24. E disse o povo Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Verso 25, assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe opôs por estatuto e direito em Siquém. Pronto. Discussão, palavras, e tudo isso para que o povo tomasse decisão consciente. Consciente. Querem servir ao Senhor? É mesmo? É sério? É de verdade? Então, se é isso, limpem-se da idolatria. Agora sim, façamos a aliança. O verso 26 até o verso 28, eles fazem o levantamento de uma pedra de testemunho. Marcos, né, irmãos? Marcos na nossa vida. Para ficar lembrado, quando alguém vê aquele marco, aquele monumento, alguma coisa, dizendo, foi aquela aliança que eu fiz com Deus, aquilo que aconteceu. E Josué faz questão de levantar um marco, dizendo, este marco ouviu as nossas palavras, é testemunha da nossa aliança com Deus. Será a favor nosso, se andarmos na aliança, e será contra nós, se nós desviarmos daquilo que fizemos em palavras de aliança com Deus. Na continuidade e concluindo o capítulo último que temos, capítulo 24, é Josué sendo então recolhido. E a palavra vai dizer para nós no verso 29, depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Uma pausa. Assim como Caleb teve um quinhão de terra, por ter sido fiel ao Senhor no deserto, também Josué teve, no meio da sua tribo, uma porção de terra especial, também conforme Deus tinha prometido. E observe que ele já está com 110 anos. A continuidade da palavra, irmãos, verso 31, é importante guardarmos, entendemos esse particular. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram, muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. O que quer dizer isso?
enquanto os líderes mais experientes e que foram testemunhas de todo o prodígio que Deus fez na caminhada, enquanto os líderes estavam vivos e colocando o povo na atenção das coisas de Deus, o povo serviu a Deus. Não foi por poucos anos, foram por muitos anos, enquanto os anciãos viveram. Mas, continua a palavra dizendo, verso 32, também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Aí está o encerramento, o término do livro de Josué, com tudo que Deus tinha dito que Josué alcançaria e faria, conduzindo o povo, sendo concluído. Josué, como se pode dizer, igual a Paulo, combateu o bom combate, acabou a carreira. O que cabia a ele fazer, ele fez. E guardou a fé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí o Josué terminando. E essas palavras finais desse livro de Josué, na verdade, são palavras introdutórias do nosso próximo livro de estudo, que será o livro de Juízes, na próxima oportunidade. Que Deus, portanto, nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.